Tema 19 do STF. Ao tratar desse tema, o STF abordou aquela questão prevista na Constituição que trata da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos e qual que é a consequência do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, não encaminhar o projeto de lei de revisão desses vencimentos dos servidores ao Congresso Nacional, para que haja então esse reajuste. O STF decidiu na tese que não implica direito à indenização aos servidores públicos, mas, contudo, o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, no caso o Presidente da República, teria que encaminhar uma justificativa, uma fundamentação do porquê não ter realizado esse reajuste. Aqui, qual que é o fundamento desse reajuste? Qual que é o telos, a finalidade constitucional desse reajuste? É preservar o vencimento, o subsídio lá do servidor público do que o STF vai chamar aqui dos nefastos efeitos da inflação. Portanto, aqui o STF adentra em sede de argumentação na questão da greve, dizendo que o servidor público possui um poder de barganha muito menor do que na iniciativa privada. E por que isso? Quando o particular ele entra em greve, quando o particular ingressa ali para a defesa dos seus direitos, acontece o que na lei de greve, que abrange os particulares e é aplicável por analogia aos servidores públicos, como já decidiu o STF, e daí porque ocasiona a suspensão tanto em relação à greve dos particulares quanto aos servidores públicos, por analogia. Não vou entrar nessa seara, mas apenas abrindo um parêntese aqui. Por que essa analogia? Porque a Constituição dá esse direito de greve aos servidores públicos e, no entanto, não existe uma lei prevendo esse direito de greve, porque esse direito de greve ali é uma norma de eficácia limitada constitucional que necessita de uma lei para a produção de efeitos. E o STF utilizou essa lei de greve dos particulares aos servidores públicos. Enfim, quando os particulares entram em greve, ocorre a suspensão do contrato de trabalho. E aqui há uma suspensão dos pagamentos. Aqui são institutos do direito do trabalho, em que se distinguem a interrupção da prestação de serviço e a suspensão. Na suspensão não há a manutenção dos pagamentos, ao passo que na interrupção existe essa suspensão. Ou melhor, existe a continuidade dos pagamentos. Então, há um prejuízo tanto aos particulares que iniciam a greve, porque eles não vão receber a remuneração devida, e também o empregador, porque o empregador não vai receber a prestação de serviço. Com algumas ressalvas da lei que em serviços essenciais poderia o empregador ali garantir a continuidade desses serviços, através de contratação de terceiros, etc., o que via de regra seria vedado em outras espécies de serviços. Já o servidor público, ele além de não receber a sua remuneração, o seu subsídio, porque, como eu disse, se trata também de suspensão suspensão do contrato de trabalho em relação aos empregados públicos, mas uma hipótese de suspensão também ali da remuneração, O servidor público, ele não causa prejuízo ao tomador de serviço, ele causa prejuízo, na realidade, ao administrado. Então, esse poder de barganha resta diminuído. Aqui é claro que existem divergências doutrinárias, invertendo os papéis e dizendo que aos particulares eles possuem menor poder de barganha do que o servidor público, porque os servidores públicos, afinal de contas, detêm estabilidade. Mas não é nesse sentido que o STF argumenta, e sigamos aqui dentro da fundamentação da nossa Corte Suprema. O STF vai fazer uma diferenciação entre a expressão monetária dos vencimentos dos servidores e o valor da remuneração. E vai dizer que o que a Constituição, na realidade, busca prevenir é que haja uma diminuição do valor da remuneração. E que aqui, e não da expressão monetária, caso contrário, seria muito fácil um político
ali detentor do cargo de chefe do Poder Executivo, minar as forças do servidor público para barganhar através das greves os seus direitos, bastando omitir-se no encaminhamento desse projeto de lei, não é? Então, a Constituição protege o valor da expressão monetária de maneira que esse valor deve ser reajustado para garantir que o servidor esteja protegido contra os efeitos da inflação. Então, se fosse a garantia apenas da expressão monetária, não teria por que esse reajuste. Bastaria garantir ali os vencimentos do servidor, conforme previsto no edital, ali no plano de carreira, etc. Né? Mas não é assim. Então, aqui por fim, o STF diz que o judiciário, ao proferir uma decisão, deve se atentar ao pragmatismo jurídico. O que é isso? Pragmatismo jurídico, pragmatismo vem de prática, de praxis, que significa nada além do poder judiciário, do órgão julgador, se atentar às consequências práticas de sua decisão. Quando ele decidir, é necessário que ele olhe para a prática e veja quais que são os efeitos, principalmente econômicos, da sua decisão. E aqui está muito em voga a questão da teoria econômica do direito, da análise econômica do direito, que perpassa justamente por um olhar do mundo jurídico a partir da economia. Porque o mundo jurídico, de certa forma, vem entrelaçado com a economia. Por exemplo, a questão debatida no STF no tema 1234, aqui meu projeto é avançar do tema 1 até o último decidido pelo STF, como um projeto para a melhoria da minha oratória, da minha preparação para eventuais fases orais que cheguem os meus concursos, e chegaremos lá, se Deus permitir, nesse tema. E ajuda, claro, a memorização do conteúdo, né? Essa explanação do conteúdo. Enfim, nesse pragmatismo jurídico, o STF olha para essa questão da indenização no caso do não reajuste. E esse reajuste, a não realização dele, gerando essas indenizações, ocasionariam um grave efeito na economia, e por isso o STF diz que o servidor não tem direito à indenização. Mas que existe sim essa obrigação do Poder Executivo de encaminhar a fundamentação do porquê não realizar esse reajuste previsto constitucionalmente como um direito do servidor ao Congresso Nacional. Tema 19 do STF.